Esses são Alexandre e Rafael, pai e filho que fizeram o assunto mais chato do mundo ser viral. Na época, bateu 7 milhões. No vídeo de hoje eles vão quebrar uma mentira que você provavelmente acredita. Já que mesmo com um negócio chato como escritório tributário, todos os clientes deles vêm do Instagram orgânico. Ah, mas não tem como pegar cliente grande de verdade sem tráfego pago. Bom, A base é 300 milhões de faturamento. Mas vai até quanto? Clientes que já passaram aqui faturavam 1,2 bi. só que tem um segredo que faz tudo isso ser possível. O Alexandre, na verdade, é um marqueteiro disfarçado de advogado. E trabalhando em grandes empresas. Então hoje eu vou descobrir como eles pensam conteúdo, como eles capturam leads e a história por trás deles dois. Vamos descobrir como essa família fez isso? Opa, agora 19, e aí, bom, beleza, cara? A gente conheceu, estratégia, só rede, lei, aí, caraca, rapidinho, como funciona aí, a gente começa a gravar já. Mas o que a Rebeck faz? A Rebeck Silva hoje, a gente começou com um escritório de advocacia tributária montada para a otimização da carga tributária. Então, basicamente, a gente olha para uma empresa e observa quais são os pontos de melhoria na questão tributária que a gente consegue ter. Pegar a empresa grande, que já está funcionando, que já está rodando, e fazer com que eles paguem menos e estejam mais organizados. É exatamente isso. Qual que é a nossa isca de baleia ali que a gente coloca? São os 300 mil reais. Por quê? Dificilmente. Isso quer dizer que você só pega cliente que está faturando 300 mil. Exato. A base é 300 mil reais de faturamento. Exato. Vai até quanto? Cara, a gente tem clientes que já passaram aqui e faturavam 1,2 bi ano. E aí a mediana fica por onde, mais ou menos? Sim. As empresas que a gente tem contrato mais extenso, enfim, elas faturam em torno de 12 milhões a 18 milhões ano. Já vou te apresentar para o Alexandre, que vamos lá. A gente subiu a escada, mas eu nem deixei o Rafa me apresentar o Alexandre porque eu já estava muito interessado nesse tópico aqui. Estava dizendo que vocês têm clientes que faturam 7 dígitos, 8 dígitos e que a grande maioria da captação de clientes vem do Instagram. Eu diria que 90% dos nossos clientes vêm através do Instagram, porque a gente ia atrás dos clientes, a gente não conseguia falar, eles não davam moral para a gente, né? A partir do momento que a gente começou a produzir conteúdo, aí sim, esses clientes começaram a vir até nós. E é por conta desse cara aqui. Ó. O homem do dinheiro. Tudo bom? Tudo bem que você Banco das 90% do Instagram. Isso é loucura, porque existe um pensamento de mercado de que o Instagram não dá pra pegar fio grande, não dá pra pegar tubarão. Tá? Vocês provam exatamente o contrário com esse. Tem vários colégios de profissão no mercado. A maioria deles dizem o seguinte: pessoal, eu não sei o que vocês falam, mas assim, a gente não consegue falar com o empresário. Graças a Deus, a gente conseguiu entender como falar com o empresário. E já tivemos casos também de empresário que falam assim: cara, você está falando comigo, enquanto minha esposa, eu maratono O seu conteúdo, os seus I. O senhor tem quantos anos de profissão? na área da advocacia. Na verdade, eu tenho uns 10 anos. Profissão, advogado mesmo, uns 5 anos. Por quê? Até contando um pouquinho a minha trajetória, porque é um pouco diferente da maioria dos colegas. Eu comecei em propaganda e marketing e trabalhando em grandes empresas, como Nestlé, PepsiCo, enfim. Ou seja, nada a ver com direito, nada de todo esse tempo, mas muito marketing e muita venda por todo esse trajeto. Que tipo de trabalho você fazia na Pepsi? Sabe? Na Pepsi, dirigia uma unidade de negócios. Foram para o mercado buscar alguém e tal, me encontraram, enfim. Não conheço completo, mas você estava na Nestlé, na Gemana, que tipo... Cara, é assim, foi muito legal, porque foram 6 entrevistas até eles me contratarem dentro da Pepsi. Sendo que a última entrevista foi com o presidente da Pepsi no Brasil, na ocasião. Para reunião com o vice, cara, eu fiz um business plan mesmo. E ele curtiu muito, né? Ele curtiu muito. E aí chegou a vez de falar com o presidente. Eu falei, cara, se eu mandei bem ali, eu tenho que fazer um negócio muito mais foda, né? E aí, quando eu cheguei na sala dele, muito simpático, gente boa. Aí ele pediu pra entrar, tal, aceitando. Ele falou assim, tá, não quero falar de negócios com você. Porque se você falou como fulano, para mim tá resolvido, né? Eu quero saber quem é o Alexandre, o que que o Alexandre faz, ou seja, totalmente desprecavido, né? E no final, assim, para terminar, ele falou assim para mim: se eu não te contratar, o que vai?
acontecer com você? Nossa, é bom, vou continuar sendo promovido na Nestlé? Talvez não na velocidade que eu gostaria, mas é isso que vai acontecer. Ele falou, tá bom, muito obrigado pelo seu tempo, não sei o quê. Aí você engraçava aquele pensamento, né? Será que eu fui muito sincero? Sincerão, né? Será que era isso que ele gostaria de escutar? Será que ele me achou snob? Mas acho que uma semana depois, aí, me ligaram, sabe? E foi pra lá. Mas reclamaram publicidade e propaganda, marketing na Nestlé, vai para a unidade de negócios na PepsiCo. Como que isso veio para tributário e advocacia? Teve um momento que eu decidi que eu não queria mais trabalhar nessas grandes empresas. Porque é politicagem, né? Então a gente passa 60% do tempo fazendo politicagem e 40% trabalhando. Então, ali, puta, cara, cheio, saí, aí o escritório me chamou na área tributária, né? E eu falei, tá, pode o quê? Não, cara, é porque você tem uma experiência com os grandes clientes, você consegue apresentar nosso espiritório, passar mais credibilidade, falar a linguagem do corporativo. Aí eu falei, puta, vamos fazer um teste. Até que chegou o dia de uma determinada reunião e eu entendi 20% do que os caras falaram. 80% era juridiquês e, puta, não adiantava. Cara, se eu quiser, de fato, contribuir com a empresa, eu vou ter que sentar de novo e me manter na faculdade para entender o que esses caras estão falando. E foi isso que eu fiz. Com a molecada? Como molecada, esse cara aqui, esse doido, eu convidei ele e minha filha, né? Ele é meu filho e meu sócio, minha filha e minha sócia também. Eu convidei os dois para abrir o escritório, mas aprendi algumas coisas. Primeiro, seus amigos não compram de você. Não, família não compra de você, né? Sabe? Então, assim, aquelas pessoas que você mais conta, esquece, pode esquecer, né? Não vai dar certo. Pelo menos para mim não deu, para nós não deu. Nós passamos aí batendo cabeça 4 meses sem fechar. Não é fechar algum contrato, não. Sem fechar nada. Nada, zero. Zero. E aí o malucão entrou no então, vamos fazer uns vídeos aí nas redes sociais, né? Porque a gente vai conseguir falar com mais pessoas. A gente pode ir para as redes sociais. Eu comecei a receber leads no meu próprio celular. De qual horário? Da noite. Porque o cara é empresário igual à noite. Então, à noite, eu sentava para assistir, sei lá, Jornal Nacional, alguma coisa, começava plim, plim. E eu comecei a marcar reunião e começamos a fechar os primeiros. Beleza, entendi que a trajetória do Alexandre era completamente diferente. Mas o que fazia os vídeos deles darem certo? É praticamente o mesmo que a gente faz até hoje. Por quê? O conteúdo que a gente faz nada mais é do que aumentar o nível de consciência do empresário para oportunidades tributárias que existem. Porque, assim, o empresário é um pouco ligando para tributário. Ele quer saber, assim, qual sacada que eu posso utilizar, né, que eu posso colocar mais grana no meu bolso que hoje eu não estou colocando. Você sendo uma pessoa que vem de mercado e não de uma base de advogado, de conseguir comunicar algo que a outra ponta que não tem os 5 anos de faculdade e os 15 anos de profissão, entenda na hora que você está falando. Exato. Instrução normativa, e não sei mais o que, a lei número tal, 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 a lei complementar e ADI, que é ok, para a gente faz sentido, mas para quem está escutando, na maioria das vezes não faz sentido nenhum. A gente deu uma andada rápida pelo escritório, que mais parecia uma agência de marketing, por sinal. Mas eu queria voltar no tópico do conteúdo. Vocês pensam, bom, Toda reunião que a gente entra com clientes, cara, sai novo conteúdo ali. Fazendo uma prestação de serviço que a gente faz, a gente consegue entender como que o cliente se sente. E daí entra um pouco naquela ideia que a gente estava conversando de como que a gente passa isso para o cliente. Como a gente tem esse laboratório aqui dentro, cara, você que está nessa situação assim, 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 e fala, ó, você tá falando, você não tem importância com o cliente, você está vendo ali o cliente está em dúvida. Puta, isso aqui vai ter mais respeito de uma evolução. É isso aí, cara, você pega a aula, né? Você pega a aula da individualização e consegue trazer para os clientes justamente com essas problemáticas. E como que é pegar a onda? Porque eu vi no perfil de vocês que vocês têm tantos vídeos bem diretos, conversando com o público, quanto alguma reação de uma vídeo viral, uma coisa do tipo. Como vocês enxergam um toco meio e fundo de funil? Vocês, como que, hoje eu vou fazer esse vídeo, hoje eu vou fazer aquele vídeo. Como funciona isso? Pode ser transparente? Pode. Não é natural para a gente fazer esses vídeos.
ultimamente nós fizemos muitos vídeos como esse, porque a gente está reestruturando o escritório e eu não estou tendo tempo suficiente para fazer muitas gravações. Então, para tampar esses buracos, então a gente pegava um vídeo assim, polêmico, vamos dizer assim, colocava uma reação que eu já tinha feito no outro vídeo e tal, colocava nesse também e tal, não sei o que, para ocupar espaço ali. E tiveram vários deles que deu muito bom, assim, foi muito legal. Bem, bem. Eu não vi sem esforço, não vi sem esforço nenhum, tá? Acho que aqui já tá trazendo clientes. E eu tenho um fluxo de talvez talvez não, uma média de 200 leads por mês. E isso tudo de empresas que faturam acima de 100 euros. Nem toda, não lembro de, sei lá, tendo uma taxa de qualificação de 30, 40%. Acho que em torno disso. Então, se a gente pegar e quiser. Eu tô 60, assim. Todo mês tem pelo menos 60 empresários que faturam mais de 300 mil reais batendo na porta com um videozinho que você tá pegando. O que acontece numa reunião com o cliente, numa consulta com o cliente, ou o mais fácil ainda que é vir um vídeo do segmento que viralizou e coloca uma reação embaixo. Quanto tempo demorou para aquele fio tracionar, de verdade? 2 meses? Tiveram dois momentos no perfil. Eu acho que teve um momento que a gente pegou e falou, vamos começar a fazer conteúdo nas redes sociais. Eu acho que durou uns 3 a 4 meses em que, tipo, cara, a gente tinha um lead nessa semana, a gente tinha 2 leads na próxima semana e tal. E daí teve o fator determinante que foi o vídeo do Bombom. O vídeo do Bombom, na época, acho que bateu 7 milhões, 8 milhões. That's all que é o Bombom. Tá, então, tudo isso. A gente era como se fosse uma empresa de marketing. Não é isso. Por quê? Porque a gente tinha, sei lá, 2 clientes. E o restante do tempo, a gente tava, cara, ó, estamos disponíveis para fazer qualquer coisa que vá agregar no nosso trabalho. Eu cheguei na sexta-feira e falei assim, ó, a gente precisa de novos vídeos para semana que vem. Pensei nesse tema. Um dos temas era o vídeo do Bombom. Que história é essa do Lobo? Em que vem a empresa fez, a nome desse lá, que é da hora. Ela saiu da categoria de chocolate, de bombons, na verdade, e ela entrou na categoria de wafer. E com isso, ela teve uma redução de 5%, ou seja, ela pagava 5%, começou a pagar 0. E eles conseguiram economizar milhões e milhões de reais. Né? Só que o detalhe é que eu não sabia dessa história. Ah, quando você. Calma aí, mas você não disse que foi o Alexandre Almo? Eu falo, a minha cadeia tinha de voltar. Quando eu falei pra ele, eu falo, sim, o que é essa história? Daí eu fui pesquisar, acabou mudando para outra semana, que nessa outra semana a gente tinha uma live com uma professora, porque a professora dele, menina professora, e o tema seria justamente produção de conteúdo para divulgar. Pô, a gente precisa ter um vídeo muito bom para justamente dar do celular, vamos celular nosso trabalho, e fomos autoridades dentro da minha sala, né? E daí, beleza, eu falei, ó, eu acho que esse do bombom dá bom. Gravamos, soltamos meio-dia. Geralmente a gente soltava às 8 horas, 19 horas. Soltamos meio-dia porque a live era 8 horas, precisava ter algum resultado até lá. Aí, beleza, soltamos. Ó, deu 100.000 visualizações. Pô, legal, né? Tá com 10 mil. Beleza. Cara, tá com 50 mil. Caramba, ele divulgou hoje, né? Aí ele começou a live. Aí foi pra 100, foi com 200, e a gente tinha um papelzinho, um post-it, a gente escrevia e passava pra ele. Ele, ó, Todora, a gente já em 300 mil. Eu sei que terminou na live e a gente tava com mais de 1 milhão de visualizações. Não terminou de 2 horas. Absurdo, absurdo. E daí, tipo, a gente ficou olhando pra cara do outro, tipo, tá, e agora? Quantos seguidores você tinha lá? A gente tinha uns 10 mil. Ó, seguidor, eu lembro a época que eu chegava pro Rafa, que a gente começou literalmente juntos. Eu convidei ele, eu convidei o Stefan, a gente começou tudo junto. Eu não tinha 1.000 seguidores. E eu falava pra ele assim, meu, para passar a autoridade, um pouco de autoridade, a gente tem que passar de 1.000. A gente tem que criar uma estratégia, ele tem o ponto. Entendeu? Ou passar de 1.000. Então ele Ainda por 5, 6 mil. É. Né? E foi daí, você procura por 30. Caramba, já. É. Aí a gente viu, tipo, muita mensagem. Quer te contratar, ele nem entendia. Teve uma menina falou assim pra mim,
quero te contratar. Tá que bonita, assim, eu vi o perfil e tal. Já deu meu sono, né? Pensando em telefonar, olha, papel, vai ser cantar. Aí eu contei pra ele, não, aí mandou, kkkk. Daí ela falou, vamos tirar o no mesmo tá na monada aí, tá na pena. Aí ele, não vai de não, daí eu falei pra você, você falou, eu quero tipo pra mesa, agora tô muito divulgado, não deu. Cara, era tão anormal a ideia de alguém vir do Instagram te contratar que você nem é tão tarde. Exatamente. Só de transformar um tema complexo em intangível e simples para as pessoas e falar cara a cara, isso deu todo o resultado que hoje já vocês são desqualificados para você transformar. E eu não tenho dúvidas que pessoas mais tradicionais, a partir do momento que a gente fazia os vídeos, pegavam e falavam assim, pô, para de falar, tal. O cara tá falando imposto ao invés de tributo, sabe? A gente sabia que algumas coisas a gente falava de maneira errada, né? Pegando a ótica do direito tributário. Mas para o empresário era isso que ele precisava ouvir. Aí não quer saber se o PIS e COFINS é contribuição ou se é imposto e tal. Ele quer saber que no fim do mês existe uma estratégia para reduzir a carga tributária dele. Eu gosto de carro. Por exemplo, vou chipar meu carro. Se o cara pegar e começar a falar muitos termos técnicos, cara, eu quero saber quanto que vai dizer. Assim, eu penso depois da nossa chipar, tem que gastar gasolina, sabe? São assim, tem coisas que interessam, eu não quero aprender. Como que eu não quero aprender? Não, qual o benefício? Quer resolver. Tá envolvendo. Então, não só vocês fazem um conteúdo num tema que talvez seja o mais difícil de fazer, pensar Porque é chato, né? chato, vocês conseguem transformar isso em algo interessante, não só interessante como a captação de lead, que regalo que você tem para o médico, o advogado, o nutricionista, que às vezes nunca parou para pensar que o conteúdo realmente pode trazer a pessoa certa, você aprova ver porque sim dá para fazer algo muito legal. São duas respostas aqui. A primeira resposta está aqui nesse livro, e não estou fazendo isso para vender livro, não. Por que os grandes CEOs começaram a aparecer na frente das marcas? Não foi à toa. Se eu perguntar para você, para Laura, para o Rafa, quantas marcas vocês seguem? Talvez o Red Bull, né? O Red Bull eu também sigo, tal, porque tem umas cenas maravilhosas, tal, não sei o que. Mas na maioria das vezes você segue o Alfredo Soares e não segue o G4. Para quem não faz conteúdo hoje, posso dizer que está perdendo muito. Mas no meio da conversa eu olhei para o livro do Dr. Alexandre e percebi que o prefácio era do Alfredo Soares. Eu queria entender mais sobre esse prefácio do livro do Alfredo. Como que entra essa relação de você? Muito top. Eu tomei conhecimento do G4, comecei a acompanhar os caras e tal. Fui lá e fiz um treinamento deles. Você lembra como chamava lá? Primeiro treinamento, o Correction. Eu fiz o Traction, conhece? Fiz o Traction para cliente, todas as fotos. Top demais. Eu sou fã dele. Depois eu fiquei sabendo do Scale. São baixas diferentes de empresa do Tem. Sim. Isso foi um crescimento? Foi o crescimento. Aí eu entrei no Scale. E eu encontrava o Alfredo assim, no corredor, né, quando ele saía fazer uma apresentação, mas nunca tive uma relação muito estreita com ele, ao ponto de pedir para ele escrever um prefácio. Chegou uma vez escrever o livro, eu falei, puta, quem que eu posso chamar para fazer o prefácio do meu livro? Eu entrei no grupo do WhatsApp do Scale, galera, tô com uma ideia doida aqui, ou vocês me ajudam, ou então a gente passa a vergonha junto. Queria saber se vocês topam. Eu estou a fim de chamar o Alfredo para escrever o prefácio do meu livro. Será que ele toparia? Daí vários comentários, tal, não sei o quê. Aí a galera começou, Alfredo, ajuda o cara. Ô Alfredo, não sei o quê. De repente, o meu celular, uma mensagem direto do Alfredo. Você tem que mandar mensagem, sabe? Aquela coisa de planeta, né? Eu falei, cara, peguei lá uma mensagem dele e disse assim, tá, vamos conversar, escutando essa história, deixa eu ser, tal. Ele curtiu pra caramba a ideia do livro. Ele falou, cara, com prazer, faço sim. Ele não pediu nenhum momento, nada em troca, nada assim, zero, sabe? Foi realmente assim, em presente que ele me deu.
Que legal. Vamos entender como é que você faz conteúdo e como o TRH te ajuda nisso? Bora. Vou gravar um vídeo, vou gravar um vídeo. Aí, porque a Esther, ela já tem a agenda dela de conteúdo. Aí eu chego aqui e ela fala assim, vamos gravar? Falo, vamos gravar. Qual o tema tal? É um gancho, pois a gente começa a falar um pouquinho do contexto, entra com conteúdo, veja, a gente chamou a atenção do cara para aquilo que ele pode colocar em prática na empresa dele, por exemplo, a gente vai para o CTA. No CTA, normalmente, a gente faz o seguinte, quer implementar isso na sua empresa? Então faz assim, ó. Escreva aqui nos comentários a palavra XPTO e eu vou te mandar um direct. E a gente pega a Gaia, conecta, a Gaia lê lá, manda para ele o link da Bia, que a Bia é uma IA, então a SDRA, conversa com a Bia solta um link do Calendar e a nossa closer ela tem. Direto. Formata praticamente todos os vídeos. Um gancho, um contexto, aprofundamento de como que essa pessoa pode usar a solução e um CTA para continuar o funil depois. É isso. Às vezes a gente precisa de alguém para falar o óbvio, formato simples de conteúdo, falar com a sua audiência de uma forma que ela entenda e agora, claro, pensar em como utilizar a AI para vender mais. Você tem o vídeo aí para mostrar? Tem. Tem o seu planezinho ali? Tem. Vamos mostrar então? Serviço legal. Então onde é que você está entrando, doutor? Onde é que você está entrando? Eu estou entrando numa ferramenta chamada RayJam. No nosso último vídeo, a gente mostrou exatamente como criar esse clonezinho que o doutor tá fazendo e ficar desse jeito. Começa dali, e ainda falta a forma como hoje dali proibido no Se Brasil. você tem interesse em saber como fazer, vai lá assistir esse conteúdo aqui. Essa visita na Rebeca me ensinou sobre simplicidade. O que mais importante do que falar termo bonito ou que o mercado ache certo, o importante é falar o que a sua audiência entende. Foi um prazer conhecer o doutor Alexandre, o Rafa e a empresa inteira da Rebeca. E é por isso que eu digo, Obrigado, doutor. que tipo de empresa você